Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda a mais uma aula de história. Hoje falaremos ao longo. Gente, segundo ano do ensino médio é maravilhoso porque é o seguinte: é só temão da porra, entendeu? É só tema porreta. Tá aí, né? Vamos entrar nos governos nazifascistas, né? E hoje começando com o Mussolini na Itália. E aí, como a gente estava conversando aqui antes, Senhor, Mussolini e o Hitler foram geniais? Foram, sem dúvida. Né? Principalmente mais o Hitler ainda, né? Tirar onde ele tirou a Alemanha e colocar onde ele colocou foi, enfim, genial, incrível, tudo que você pode dizer. Só que, o que acontece? Né? Eu dizer que ele é um gênio não significa que ele não seja ao mesmo tempo um demônio, um capeta, enfim, seja o que for, um monstro com ideias que devem ser rechaçadas assim a todo momento, a todo momento. Mas são ideias presentes até hoje, o neonazismo, o neofascismo. Você tem grupos, e isso não faz muito sentido, né? No Brasil, grupos neonazistas, e tipo, mano, você tá no Brasil, velho, sei lá, tipo, o que não falta aqui nessa terra é mistura de povos, misturas de gente, assim. Claro, através da violência, do estupro, né? O senhor do engenho não olhou a negra ou não olhou a indígena e falou: ah, vem cá, vou casar com você, vou fazer. Não, foi estupro. Né? Nossa mistura é base de violência, é base de estupro. Né? A gente não pode esquecer disso. Mas a questão é, ele falava o que ele pensava, e é o seguinte, né, o Hitler e o Mussolini, qual foi o contexto para isso, para permitir o surgimento desse tipo de ideia? Desse tipo de lógica, desse tipo de partido? O partido fascista e o partido nazista, eles foram eleitos. É isso mesmo, foram eleitos. Tá, aí vocês vão ver hoje, principalmente no Mussolini e no Hitler, a maneira com que eles chegaram ao poder supremo, vamos dizer assim, foi a partir de um golpe, óbvio. Né? Se você está numa democracia e você chega alguém com poder supremo, é só com um golpe. Porque a democracia não permitiria isso, certo? Só com um golpe, só fazendo uma manobra ilegal. Mas foram partidos eleitos no primeiro momento. Como isso é possível? Como foi possível eleger um partido nazista? Como foi possível eleger um partido fascista? E é esse contexto que eu abro essa aula, é uma aula de fascismo, mas esse primeiro slide, ele é um contexto para ambos os lados, tanto para o governo fascista italiano quanto para o nazista alemão. Então, bora para a aula, tá? Bem, o que você vê aí nessa imagem? O que vocês acham que é aí? Alguém interpretaria aí nessa imagem? Quem é um homem sentado aqui? É um combatente de guerra? Não sei se era comandante ou comandado, mas é um homem de guerra, né? É um homem da guerra, que foi para a Primeira Guerra Mundial, um alemão. Olha aqui, essa cruz aqui é a cruz alemã. E essa foi a situação que esse cara se encontrou. Um homem que deu sua vida pela nação na Primeira Guerra Mundial, pós Primeira Guerra Mundial, está nessas condições. E isso vai representar muita coisa. Olha como foi deixada a Alemanha, olha como foi deixada a Itália. Já vamos falar aqui, acho que é o primeiro ponto aqui, né? A questão dessa humilhação pós Primeira Guerra Mundial. O contexto é de humilhação a Alemanha e a Itália. Por que a Alemanha? Bem, humilhação imposta à Alemanha e à Itália por causa da Primeira Guerra Mundial. Qual foi a humilhação que assim que o alemão ele tá assim na cabeça? Qual que é a humilhação que ele tá sentindo até naquele contexto, naquele período, né, que ele tá sentindo muito forte? Tratado de Versalhes. De Versalhes. O Tratado de Versalhes foi humilhante para a Alemanha. E ele foi tão humilhante que gera na Alemanha uma crise tão grande, uma crise econômica, social, política, que faz com que o soldado que lutou na guerra, que deu sua vida para a Alemanha, olha a situação que ele está. Olha a situação que ele se encontra. Pensa se você é esse homem. Se coloca no lugar desse homem. Você perdeu parentes, você perdeu familiares, você deu sua vida pela Alemanha. Ixi,
Errou, Gui. Não é aqui, não. Não é história, não, hoje. Tem um aluno aqui do sexto ano aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tirar ele aqui. Remover. Calma, muito novo ainda. Muito novo esses assuntos. Calma, tem muita coisa para ver ainda, até chegar nisso. O que eu tava falando? Ah, tá. Do cara da guerra, né? Imagine se coloca no lugar dele. O sentimento dele. Falar, cara, me doei por esse país, por essa nação. E o que eu ganhei com isso? Olha o momento que eu tô. Isso abre espaço para ideias perigosas. Seguindo. Primeiro, então, você tem a Alemanha, o Tratado de Versalhes, mas e a Itália, que estava no grupo vitorioso? E a Itália que participou, que ela saiu, né, do grupo da Aliança e foi para o grupo da Entente. O que aconteceu? Por que ela vai ser humilhada? Que humilhação a Itália ela sofre? É a humilhação de não receber as terras prometidas pela Inglaterra e pela França. Mas que terra, professor? Ora, quando eu falo aqui de território, território na África e na Ásia. E a Itália precisava muito desses territórios porque a unificação italiana ela foi tardia, né? O surgimento do país Itália foi tardio. Ora, portanto, ao fim da Primeira Guerra Mundial... Ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália falou o seguinte, bem, beleza, vou ter finalmente territórios, vou ter concessões ali na África, principalmente na África. E nisso não acontece. Essa promessa não é cumprida. E isso gera também uma humilhação. Fala, pô, doei, morreram muitos soldados para não receber nada em troca? Eu saio vitorioso, mas eu não tenho nada em troca? Isso tudo, senhoras e senhores, vai fazer com que, vai fazer com que permaneça o sentimento nacionalista. O sentimento de revanche, né? O sentimento de revanche italiano e alemão. Principalmente, óbvio, principalmente o alemão. Esse sentimento de revanche, revanchismo, faz com que o nacionalismo permaneça. E o que é o sentimento nacionalista? Para o meu país, tudo, para o outro, nada. Repito, para o meu país, tudo, para o outro, nada. Quando você faz esse tipo de frase, significa que todo acordo internacional que você faça, seja um tratado de não agressão, seja um tratado tratado econômico, né? Trocas entre os países, vai por água abaixo. Eu rompo os acordos, quebro grupos e falo, a minha nação em primeiro lugar. Eu não vou ter um pensamento coletivo, vou ter um pensamento nacionalista e não universal. A minha nação, ela representa o ápice de qualquer forma de nação. É o ápice. Só que o que acontece? As outras nações não permitem isso. Não permitem que a minha nação seja melhor. Então eu preciso destruí-las. Eu preciso esmagá-las, pisá-las, para a minha nação possa crescer, se sobrepor. Próximo ponto aqui, você tem uma crise, né, das ideias liberais. E quando eu falo da crise das ideias liberais, é a crise do iluminismo, né? É a crise daquelas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade que nascem lá no século XVIII, século XVII, ali na Inglaterra também. E você tem um dos filósofos importantes alemães, o Kant. Não sei se o Jefferson comentou com vocês sobre o Kant, iluminista. Uma lógica iluminista. E aí, as liberdades individuais, elas vão ser cortadas, né? São 3 tipos de liberalismo: o político, o jurídico e o econômico. Vou começar pelo jurídico, né? É o fim do liberalismo jurídico. As leis não vão ser iguais para todos. Por quê? Porque vai ser gerado na Alemanha e na Itália a ideia de uma soberania racial. Opa, fruto lá do século XIX, hein? Lá do imperialismo. Lembra? Darwinismo social? Ora, você tem uma continuação dessa lógica de que existe uma espécie... É muito louco. Existe dentro da espécie humana uma outra espécie, já não faz sentido, que é superior.
E é a raça ariana. Portanto, o ariano vai ter direitos que um judeu não vai ter, que um negro não vai ter, que um mestiço não vai ter, que um homossexual não vai ter, que um testemunho de Jeová não vai ter, e assim por diante. Acabou o liberalismo jurídico. É uma crítica a isso. Rompe com o liberalismo... Desculpa, jurídico. Rompe com o liberalismo jurídico. E o liberalismo político? Não tem mais liberdade de expressão, não tem mais liberdade política, formação de partidos, não tem. É todo poder ao líder. É todo o poder concentrado em uma pessoa só. É o fim do liberalismo político. E, obviamente, uma crítica direta à democracia, né? Você tem o fim... Todos esses liberalismos, o político e o jurídico, faz com que você fale o seguinte, ó, sem democracia. Atenção, o jurídico e o político, tá? Sem esses dois, você fala, meu, sem lógica de democracia. Porque o liberalismo jurídico, no âmbito da lei, e o liberalismo político, ele é o quê? Ele é expansionista, né? Ele não divide, ele não segrega, ele expande. Eu quero ampliar, eu quero incluir. E não é isso que acontece no nazismo e no fascismo. Não é de inclusão, é de exclusão. Eu vou selecionar o que vai ser a nação. Eu vou selecionar o que vai ter privilégios. Tem que respeitar uma ordem ideológica, de fenótipo, loiro, branco, olho azul. Vocês estão comigo? Estão compreendendo? Ou não? Vixe. Ah, beleza. Dá para mandar um joinha, pelo menos? Manda um joinha aqui. Beleza. Deixa eu ver. Ah, beleza. O pessoal tá mandando aqui. Tá bom. Então, o liberalismo jurídico, o político, e aí você tem uma crítica à democracia. Por que a democracia é um problema? Porque ela não oferece força ao líder. Não oferece força ao nosso líder. A democracia é um problema. Ela cria barreiras para o nosso líder. E por último, o liberalismo econômico. Crítica ao liberalismo econômico. Só que é o seguinte, o que o nazismo e o fascismo vão fazer? Ora, é uma imposição do Estado na economia. O Estado vai ser o grande que vai gerir a economia. Ah, professor, então o Estado na economia é nazista. Ah, é fascista? Não. Os Estados Unidos, como que eles... Onde nós vimos, os Estados Unidos saiu como da crise de 29? O Estado intervindo na economia. Eu só estou colocando todas as características. Por isso que eu falei para você que liberalismo político e liberalismo jurídico é o que garante a democracia. Agora, a economia, você ter liberalismo econômico ou não ter liberalismo econômico, vai depender de cada país, cada nação, cada época e cada contexto. Isso não garante que é nazismo, fascismo, comunismo, não. Mas é um perfil de um Estado interventor na economia. Tá? Então, uma crítica ao liberalismo econômico, porque gera a crise do capitalismo, né? Em 29. Falando nela, né, a crise de 29. A crise de 29 ela vai ser fundamental para a criação do nazismo e do fascismo, porque vai gerar uma pobreza gigantesca na Europa. Como eu falei para vocês, a Europa entra numa segunda crise econômica, né? Está numa crise econômica pós Primeira Guerra Mundial, está se recuperando, cai de novo. Cai de novo, miséria de novo. E aí o pessoal começa a flertar com quais tipos de ideias? Com as ideias socialistas. Você tem a expansão do socialismo, porque a crise de 29 não afetou a União Soviética e o bloco soviético. Não afetou. Porque os Estados Unidos tinham já rompido relações econômicas com esse bloco. Ora, então, a União Soviética, quer dizer, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então a Rússia e todos os outros países, todas as outras repúblicas, não estavam com uma relação econômica, não eram dependentes dos Estados Unidos, não tinham relações com eles e nem com a Europa Ocidental, que já também tinham feito essa barreira. Guerra Fria, professor? Quase. Já. O início de uma Guerra Fria ali já. Então o pessoal olha para a União Soviética e fala, mano, tá dando certo lá, né? É um modelo que, peraí, o capitalismo, olha o que ele nos levou. Levou a Primeira Guerra Mundial, levou a crise de 29, é um modelo socialista. Todo mundo começa a flertar com o modelo socialista. Flertar com o modelo socialista, bem, eu preciso de uma resposta aos capitalistas na Europa. Preciso de uma resposta. Qual vai ser a resposta? Aí a burguesia
apoia esses partidos extremos, o nazismo e o fascismo. E a Europa está em fome, né? A galera está com fome. Gente, quando você tem um país, uma nação, nessa situação, dessa crise, as ideias mais radicais que vão prevalecer. Não vão ser as ideias racionais. Não, porque eu estou em desespero. Porque nós estamos aflitos. É filas e filas na Alemanha da galera pegando sopa, porque não tem comida em casa. Então é todo esse contexto que dá voz a um Hitler e a um Mussolini. Certo? Beleza? No próximo slide fica... Aí são cartazes da Itália, né? Por exemplo, sobre esse perigo, o perigo do socialismo, o perigo vermelho, né? Aqui, né? Papai, né? Me salve, né? E aqui salvar do quê? Olha ali a onda, né? Da foice e do martelo, né? O socialismo, né? E aqui uma outra charge, né? Não prevalecerão, né? Aqui você tem um símbolo da Itália, né? O Otávio Augusto, o imperador. E aqui você tem os homens que viviam na África, os interesses da Itália no continente africano, certo? Bem, daí, turma, tudo bem. Qual que vai ser o gatilho, então? Eu tenho esse contexto de revanche, esse contexto... Na Itália, não é crise de 29, porque é 1920, mas é aquele contexto pós-Primeira Guerra Mundial. Crise econômica. O crescimento do socialismo presente, como vou mostrar para vocês, e esse vai ser o gatilho. O que acontece na Itália em 1920, na Itália? Em 1920, na Itália, você tem a Semana Vermelha. A Semana Vermelha foi um levante socialista em que operários tomaram fábricas. Tomaram a fábrica da Fiat, para vocês terem ideia. Tomaram a fábrica. Pedindo revolução, socialismo. Ora, com essa ocupação das fábricas, eu estou falando fábrica da Fiat. Então você tem uma burguesia industrial que ficou falando, meu, caramba, esses trabalhadores estão se organizando e estão ocupando as fábricas, estão tomando as fábricas, estão expulsando os gerentes e tomando as fábricas. Falando, nós queremos, enfim, além de, não é só melhorias econômicas, mas um projeto político, um outro projeto de nação. E tem até uma música que não é desse período, é uma música que ela tem várias origens, mas é a música Bella Ciao, né? Que ela vai ser uma música de resistência ao fascismo, e eu vou trazer para vocês porque é uma música que eu gosto. Não sei se vocês já viram Casa de Papel, mas é uma música bem... É bonita. E aí eu falei, vou querer compartilhar com eles, vou querer mostrar. E eu peguei essa... Como que é? Não é essa canção, mas essa galera cantando. É isso. Bora. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella... Vocês estão ouvindo no computador de vocês legal? Porque eu não estou usando o fone aqui, porque eu fiz um esqueminha aqui. Vocês estão ouvindo legal ou não? Tá, né? Beleza. Ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partisano, oh bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partisano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Delle genti che passeranno, oh bella ciao, ciao. Delle genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. Delle genti che passeranno, oh bella ciao, ciao. Delle genti
che passeranno mi diranno che bel fior. Delle genti che passeranno mi diranno che bel fior. Questa fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questa è fiore del partigiano, morto per la libertà. Baita música! Meu Deus do céu! Enfim. Tá aí, né? A questão da flor, a questão, ó, estão vindo nos pegar, estão vindo nos matar, mas, ó, amor, tchau, esse é o meu destino mesmo, mas não esqueça de me enterrar. E aquela flor ser a flor da resistência, que as pessoas olhem aquilo e falam, meu, permanecerei lutando. Pena que os brasileiros estragaram. Ah, é verdade, tem razão, tem lá o remix do funk, pode crer, pode crer. Ah, eu tinha me esquecido disso. É, que eu não... É, pode crer. Ai, como que era? Esqueci. Ah, não esqueci. Mas é verdade. Enfim, não vou discutir isso aí. Segue. Senão não termina a aula. Bem, com esse levante, né, o Mussolini já estava, obviamente, em movimento, o partido já tinha nascido, o Partido Fascista, e aí tá lá o Partido Nacional Fascista com o Benito Mussolini como líder. Então ali, né, o homem aqui no centro é o Mussolini, tá? Ele tem um jornal fascista que é o Popolo d'Italia. Percebam, ele já tem um jornal, então ele tem um meio de conseguir espalhar a sua informação, espalhar as suas ideias, uma forma de angariar cada vez mais adeptos. O símbolo é um fátio litório, e eu vou explicar esse fátio litório, né? Quem foi aluno no meu nono ano, né? Já sabe, lembra lá como que é, né? E a atuação de milícias, tá? Os esquadres ou os camisas negras. Essa milícia do partido vai ser muito característico do fascismo e do nazismo. Você tem essa polícia do partido. Bem, nem preciso dizer o que essa polícia vai servir, né? A perseguição de opositores, certo? Vou mudar de slide, tá? O próximo slide mostra a capa do jornal do Mussolini, a capa do jornal fascista, tá? Tá aqui. Popolo italiano, corre alle armi. Gente, eu não sei falar italiano, eu acho que é assim, tá bom? Povo italiano, né? Corre até as armas, né? L'intervento dell'Italia anunciado dal Duce. Né? A intervenção da Itália anunciada pelo Duce, né? Pelo líder supremo, pelo Mussolini. Aqui, né? Parla Mussolini, fala Mussolini. Guerra. Então, assim, você vê aqui, eu gostei dessa capa porque você vê vários indícios do fascismo. E desse período, desse contexto, armas, guerra, fale o nosso líder, fale a nossa liderança, fale aquele que tem a verdade, certo? Aquela lógica, ele tem a verdade, nós não temos, a verdade virá dele, a solução virá dele. É uma lógica extremamente autoritária. E aí vem o símbolo do partido fascista, né? Esse fátio, né? Por que ele escolhe algo italiano? Aí vem uma outra característica do totalitarismo, né? Que é o romantismo. Eu enaltecer aquilo que é do passado. Por que eu tenho que olhar para o passado? Por que eu tenho que enaltecer o passado? Porque o meu presente é uma bosta. Me resta, então, olhar para o meu passado de glória. E isso justifica, então, o meu nacionalismo. O meu passado representa o que eu sou. Principalmente para os italianos, né? Queremos uma Roma verdadeira. Queremos uma Roma verdadeira, a Roma do Império. E o fátio representa isso. O fátio ele é um símbolo que vem do Império Romano. E, perceba, você tem aí esses feixes, né? E aí, turma, a gente não tá aqui na sala de aula, né? Mas você tá aí na sua casa. Você tem aí o estojo com lápis, com uma porrada de coisa? Então, pega um lápis e quebra. Tenta quebrar um lápis, se você tiver algo para quebrar,
né? Quem não teve essa aula comigo no ano, tá tendo agora, certo? Quebra. Ou, beleza, não quebra, mas você vê que fala, mano, professor, vai quebrar assim aqui, né? Você vê, é muito fácil, certo? De você quebrar. Beleza. Agora pega todo o seu estojo, o lápis, caneta, pega tudo e tenta quebrar. Tenta envergar, quebrá-los. Não sei se alguém está fazendo ou se alguém vai tentar fazer, mas você vai ter muitas dificuldades de quebrar. Por quê? É um símbolo de que a união faz a força. Só que essa união, turminha, não é qualquer pessoa. Isso que é fundamental. Não é algo democrático, não é uma visão democrática. A democracia, ela interrompe a soberania da nossa nação. Ela não é inclusiva, gente. Cuidado. Essa questão da unidade, ela tem cor, ela tem ideologia. Não é algo multicolor. Não, multiétnico. Muito pelo contrário. Então, é essa unidade que vai fazer com que a gente consiga levar a nação italiana de volta ao seu patamar. E através da violência, né? Olha o Machado. Através da violência. Aqueles que não concordarem, aqueles que não atrapalharem, aqueles que atrapalharem, ou aqueles que não pertencem a esse grupo, é tratado com violência. É extermínio. É extermínio. É justificar a morte do outro. Então aqui tem um símbolo de união, de unidade, não de diversidade, de unidade e de violência. Certo? Como que ele chega ao poder? Mussolini chega ao poder da seguinte maneira, ao poder supremo, porque em 1921 o partido ele vence as eleições parlamentares. Eles são maioria. Só que, o que acontece? Então, perceba, eles venceram eleições. O discurso de Mussolini se enquadra perfeitamente nessa época conturbada do mundo. De crise, de pobreza, de revanche da Primeira Guerra Mundial. Só que ele tendo maioria, mas essa maioria não é capaz dele eleger um primeiro-ministro. Ele é maioria? É o partido com maior número? É o partido com maior número. Mas esse partido de maior número, acho que é melhor, não maioria. Esse partido com maior número, ele não consegue fazer um governo, não consegue eleger um primeiro-ministro. Vou dar um exemplo. Alguém sabe me dizer qual que é o maior partido dentro da Câmara, hoje, de deputados? O partido com maior número de deputados? Alguém sabe? Eu acho que é o PSL, né? Não? É o PT. Então é algum partido de centro, eu não lembro qual. É o PT. É o PT ainda? O partido, dentro da Câmara dos Deputados, o partido de maior número é o PT. Só que, pega os apoiadores do governo. Eles viram maioria. O governo tem maioria no Congresso. Tinha, né? Não, agora tem, né? Não, tem. Renato. Segue. Tem. Vê isso aí. Tem. Beleza? É isso que eu quero mostrar para você. O Partido Fascista era o maior partido, mas espera aí, eu tenho outros partidos que são menores, mas que juntos formam maioria. Certo? Então o Partido Fascista não é maioria. Mas é o maior partido ali dentro do Congresso. Maravilha. Só que eles não se contentam com isso e apelam para um golpe. Para colocar o Mussolini como primeiro-ministro, como chefe da Câmara. A Itália é uma monarquia parlamentar, então o parlamento é soberano ao rei. Tá? Então o primeiro-ministro tem mais força do que o rei. O primeiro-ministro é o cargo mais importante, politicamente falando, dentro da Itália, nesse período. Ora, então, que golpe vai ser esse? Em 1922, pode perceber aqui na imagem, você tem homens com camisas pretas aqui, né? É o símbolo da milícia, né? A cor da milícia do Partido Fascista, os esquadres, as camisas negras. Marcham sobre Roma, ameaçando o seguinte, chegam até a capital Roma e falam assim para o rei, rei, se você não colocar, se de alguma maneira o Mussolini não assumir o cargo de primeiro-ministro, vai ter guerra civil aqui dentro. E o interessante é que o Mussolini, obviamente, que ele estava na casa dele, vamos dizer assim, né? Falando, gente, o que está acontecendo? O povo tá me... Não acredito que o povo me escolheu para assumir. Gente, tô surpreso. Óbvio, né? Porque ele quer mostrar que aquilo lá é uma coisa orgânica, aquilo lá é uma coisa natural. É o povo italiano me pedindo. Eu não organizei nada, não fiz nada, tô aqui de boa.
Até parece. Imagina, gente, foi lá e o rei, com medo de uma guerra civil, faz com que o Mussolini fosse, né, executa, né, consegue fazer com que o Mussolini fosse o primeiro-ministro, certo? Em 24, temos novas eleições, em 1924, e essas eleições faz com que, aí sim, o Partido Fascista seja a maioria, que o Partido Fascista componha a maior parte das cadeiras dentro desse Congresso. Só que isso foi possível muito graças ao assassinato do líder comunista da época, o Matteotti. Ele foi assassinado pelo Partido Fascista, pela milícia italiana. Só que na época, obviamente, enfim, todo o controle de jornais, você tinha um jornal fascista, né? E você também tinha outros jornais que também começavam a ir pela mesma linha editorial, apoiando o Mussolini, certo? Então trataram como, assassinou, a gente não sabe quem foi, mas né, alguns anos depois, com uma análise científica de documentos, assim por diante, o Matteotti foi assassinado pelo Partido Fascista. Tá? E aí a principal liderança foi tirada das eleições, acabou, né? Já era. Se perde, a oposição ela se perde, os fascistas vencem as eleições, e em 25, Mussolini torna-se no Duce, no líder supremo. Certo? Esse é o título que ele vai se dar, né? O de Duce, o de líder supremo. Aqui você tem algumas imagens. Então, terminei o slide aqui, tá? Desse símbolo que é o Mussolini, né? Essa imposição, essa coisa imponente, como por exemplo essa foto. Ele era extremamente teatral, o Mussolini, extremamente teatral, né? Mostrando força, uniformizado, exército, né? Então a força militar, a autoridade, aquele que tem o controle da violência, né? Aquele que tem mão forte, aquele que vai colocar, vai tirar todos aqueles que atrapalham o caminho da Itália, é ele que vai tirar a força. Isso aqui eu achava que era de um filme, e essa imagem eu vi bastante, eu falei, mano, deve ser de algum filme, mas não, essa imagem depois eu vi é real, é a sede do Partido Fascista, né? Você tem a cara do Mussolini e aqui em cima, isso, sim, perfeito, Macchione, perfeito, isso mesmo, a câmera pegando ele de baixo para cima, né, para você se sentir pequeno diante dele, né? Muito bem, legal, lembrou isso aí, todo ano. Boa. Então, você tem o rosto do líder e aqui é o que você fala para ele. Sim, 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 sim. Não tem não. Você não vai negar o que o partido diz. Você não vai ir contra o que o nosso líder vai dizer. Você não vai ser contra. Se você é contra, você é aquela vareta que vai atrapalhar a nossa chegada ao poder. A nossa chegada a essa soberania, a chegada a esse momento de glória que a Itália quer conquistar. E aí, para finalizar, tá? Eu tenho mais coisa para falar, né? Mas aí, enfim, não vai dar tempo. Você tem aí o Mussolini, uma foto aí atrás, você tem se eu não me engano, é o Júlio César aí, né? Então, essa referência, né? O passado glorioso da Itália, ele vai ser colocado no nosso presente através do nosso líder, o Mussolini. Então, para a Itália voltar a ser o maior império do mundo, é só com o nosso líder. O nosso líder encarna o espírito de Júlio César. O nosso líder, ele encarna essa soberania, essa vontade e esse projeto de soberania italiana. Claro, nacionalismo aqui, né? E é isso. Acho que é isso. Faltava menos um minuto. É isso, turma. Segunda-feira eu continuo com o Mussolini e já entro com o nazismo. Ou coloco um documentário, acho que vai ser mais interessante. Depois a gente vai para o nazismo. Tá bom? É isso. Falou. Tchau. Vocês falam tchau para mim? Falou, Alan. Professor, Ufa. pra avisar, professor, tá tendo sorteio da Champions. O que é? Sorteio da Champions League. O que tem da Champions League? Não ouvi. Não entendi.
Sorteio das quartas. Tá rolando agora. Saiu? Saiu. É, o Tragou. único de importante é PSG e Atalanta só. O resto é a mesma coisa, os oitavos. Ah, tá. Acabou as oitavas ainda, né? Ah, justo. Beleza. Falou, turma. Beijo. Falou pra você.